Vamos fechar os olhos então, por gentileza, para que a gente possa entrar em contato com o nosso eu interior e que nós possamos, nesse momento de ligação com Jesus Cristo, nosso irmão maior, buscarmos a sua presença, lembrando que ele disse que estaria quando duas ou mais pessoas em seu nome estivessem conversando para encontrar a luz, ele estaria. Senhor Jesus, nós sabemos que a nossa dignidade de estar contigo ainda está em amadurecimento, mas te pedimos, por misericórdia, a tua presença entre nós, que possamos, nesses momentos de divulgação do Espiritismo, aproveitar um pouquinho mais da nossa semente de harmonia, de transformação e de fé. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por estar conosco. Que seja feita a tua vontade, que assim seja. Bom, eu sempre digo que é uma responsabilidade usar uma tribuna espírita com dignidade, com respeito ao que é o Espiritismo e, acima do Espiritismo, ainda a figura de Jesus Cristo, que tanto amor nos traz, e não somente um amor subjetivo, mas prático, um amor feito através de atos, de gestos e, mais do que tudo, de planejamento. Então eu sempre me acompanho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, para referenciar, porque eu não vou ficar a ler aqui, mas apenas citar algumas partes, não é? Por exemplo, bem e mal sofrer, né? Causas anteriores das aflições, a necessidade da encarnação, temas que nós podemos recorrer ao Evangelho constantemente para aliviar as nossas angústias cotidianas, porque o tempo, né, segue acontecendo. O tempo não volta, nós não dominamos todos os acontecimentos ao entorno das nossas existências, mas buscamos a felicidade. E buscar a felicidade sem um caminho que nos seja lúcido, que seja claro, é muito difícil. Porque um cego não pode conduzir outro cego. Ou seja, o materialismo é a nossa grande dificuldade de equilíbrio da felicidade hoje em dia. Mas também precisamos colocar isso na balança das necessidades da encarnação. Nós estamos juntos no mesmo barco que é o plano físico. Estamos juntos para administrarmos o nosso processo evolutivo. Estamos juntos para entender o planejamento de Deus sobre os nossos destinos. E aí, toda vez que eu me reporto ao uso, ao tempo e à minha própria existência, eu aprendi a buscar a autorregulação, como se diz na psicanálise, na psicologia, para estar em paz diante dos desafios que a vida nos oferece. Jesus é um espírito criado por Deus. Deus, nós estudamos na doutrina espírita, é a inteligência suprema. Não teve começo nem fim. É eterno, portanto. Jesus é um filho de Deus, criado por Deus, como outros tantos infinitos filhos de Deus, e nós também somos, portanto. Porque existimos, temos consciência, temos sentimentos e temos razão. E Jesus é um co-criador, porque já atingiu um grau de evolução suficiente para auxiliar na criação divina e nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, como ele dizia quando estava ocupando um corpo físico e como diz até hoje nos planos espirituais por onde trabalha e como aqui está entre nós um dos seus raios de luz. Nós fomos criados lá no início do coração de Deus, simples, puros, e vamos avançando pelos planos minerais, vegetais, animais, até termos a consciência da nossa humanidade. O que nos dá individualidade, o que nos dá
livre-arbítrio para discernirmos os caminhos que queremos seguir, para fazermos a nossa própria semeadura na direção do infinito amor de Deus, da sua infinita misericórdia e da sua infinita beleza. E veja como a beleza de Deus nos traz tantas oportunidades de erro e de acerto, que Ele nos permite, sim, escolhermos entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, e testarmos a experiência que vai nos dando sabedoria, que vai nos dando entendimento, que vai nos dando coragem, e à medida que vamos compreendendo o seu perdão, a sua misericórdia, vai nos dando fé. Então Jesus, como um ser humano encarnado, exemplificou o que Deus quer de nós. E nessa noção, ele nos deu uma outra proporção de tempo e espaço. Porque ele dizia que não é possível ao homem, ao ser humano, ser feliz sem nascer de novo. Porque isso significava, já naquele tempo, um conceito de reencarnação. Eu não posso ser pleno de conhecimento e de amor em 100 anos de uma existência. Não tem como. Não faz sentido lógico, matemático, físico, químico. Não é possível, a não ser que fosse um privilégio da natureza, que muitos pensam que é a genialidade, não é? O amor incondicional, que são seres criados, né, privilegiados, e que Deus é passional, que Deus dá mais para uns do que para outros. Como pensou, né, o filho que abandonou o pai e voltou como filho pródigo, né? E todos aqueles sentimentos humanos colocados nas metáforas bíblicas, que são apenas interpretações limitadas, ao qual nós vamos percebendo à medida que vamos fazendo o exercício de filosofia espírita, porque aqui nós falamos do ponto de vista espírita cristão, nas nossas existências, para que a nossa fé se mantenha diante dos desafios da maré humana, do mar agitado dos acontecimentos, uma compreensão mais segura da verdade que nos liberta. Verdade que nos liberta, disse Jesus, no sentido de que, se não pode ninguém ver a luz e o reino de Deus sem nascer de novo, e ele dizia a quem perguntava como isso poderia acontecer, ele, como não tinha elementos suficientes, e ainda hoje muitos não creem na pré-existência da consciência, da alma, e na continuidade da existência após o corpo físico. Não sabemos de onde vem o vento e não sabemos para onde ele vai, mas sabemos que ele existe. Assim é o Espírito, disse Jesus, há 2000 e tantos anos. Mas ainda nós estamos num processo pessoal. Ele falava para um grupo já capaz de compreender a reencarnação, porque havia já, inclusive, no conceito judaico, esta fé, aparentemente cega, mas que não é. Allan Kardec fez pesquisas científicas através da mediunidade de várias pessoas, criou a Sociedade de Paris no metade do século XIX. O fenômeno mediúnico que ele criou e acoplou, codificou como um nome de espiritismo, acontecia antes. Fenômenos de mediunidade, de visão, de sonhos, de profecias, não é uma exclusividade do espiritismo. O que fez Allan Kardec, enviado por Jesus, tudo, claro, feito segundo a vontade de Deus, Jesus como coordenador deste planeta, que disse que ia embora após a sua aparição materializada depois da crucificação, mas que mandaria o Consolador prometido. E para que ele mandaria o Consolador prometido para um lugar que não houvesse dor? Não faz sentido, então. Então nós temos dor. A dor que nos faz ter medo da morte. A dor que nos faz buscar a felicidade a qualquer preço. A dor que nos faz buscar a vingança do nosso orgulho ferido. A dor que não entende o porquê que nós estamos regenerando através da caridade, através do amor, através do perdão, erros que nós cometemos
em outras existências e que o cérebro não lembra, porque ele não participou. O cérebro físico foi feito no útero da mãe. O cérebro espiritual, sim. Está lá, codificado, com uma senha, que a gente não acessa, porque é preciso esquecer um pouco do passado para poder revitalizar a boa vontade do espírito, vida após vida no plano físico, até conseguirmos, nos libertar deste processo de nascer, viver, morrer e renascer, até conseguirmos a libertação. Tudo isso eu não invento nada. Eu procuro pôr na minha vida, o que é bem desafiador. Mas esse desafio eu escolhi não abrir mão dele, não importa quem eu seja como pessoa. Porque caso contrário, se você não lançar a luz para frente, mesmo que você esteja na sombra, você não vai sair da sombra. Você pode se perder no labirinto de si mesmo. Mas é preciso continuar procurando a luz. Essa luz pode ser um vagalume, pode ser uma luz artificial, pode ser uma lanterna, pode ser um sol, mas principalmente a luz da consciência, do eu superior, da certeza de que nós existimos como consciência e que já existimos antes, porque Deus nos criou para a imortalidade da alma. E só o fato de estarmos aqui conversando eu já acho sempre um milagre. A gente não pensa isso 24 horas, mas quem tem dificuldades, quando a gente tem essa dualidade, que a saúde dá uma balançada, eu tenho um dedo aqui já, que eu já tenho 56 anos, que às vezes ele torce e eu não consigo abrir. Só preciso botar óleo nele. E aí eu vou ficar com 90 anos, vou ficar com 100 anos, um dia eu vou virar pó. Do pó nós viemos, do pó para o pó voltaremos. Que esperança a gente pode dar, então, para nós mesmos? Se esse é um caminho, de uma vida materialista, de quem chegou a uns 56 anos e talvez tivesse mais ambições que o tempo foi desviando devido aos meus próprios erros, devido às dificuldades materiais. Só me resta morrer, esperar a morte chegar, como dizia o Raul Seixas, Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, Porque ela não existe. E se ela não existe, por que nós não ficamos lá no plano espiritual, então, que é material também, que é tão milagroso quanto este plano, e estamos aqui? Aqui é como se nós estivéssemos numa escola, numa faculdade, ou num primário, ou num nível superior, de acordo com o grau de cada um de aprendizado da sua própria bagagem espiritual. Nós vivemos hoje um momento muito difícil de entendimento humilde da filosofia e de aceitação da vontade de Deus e de Jesus, porque se transformou aquilo que Jesus dizia no fogo, não é? Do erro apocalíptico, entre aspas, na fase de destruição do mal, na impressão de que o mal está predominante no planeta e que ele se propaga muito mais rápido como um fogo em palha seca devido às tecnologias. E aí qualquer um que pega uma interpretação de Jesus ao seu favor cai facilmente nas armadilhas dos falsos cristos e falsos profetas, que está aqui no Evangelho também. E Jesus disse, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má secará. Porque ele nos trouxe claramente a responsabilidade individual sobre o exercício da nossa fé. Nós nos reunimos como uma sociedade, seja aqui na Sociedade Universalista da Luz, seja na sociedade do nosso lar, seja na sociedade do nosso trabalho, mesmo na solidão, mesmo na floresta, nós temos que nos associar com as árvores, com as plantas, para ter regras. A natureza tem regras. A natureza é perfeita. Allan Kardec insistiu, quando pedia sobre o conceito de Deus, ele dizia, olha tudo que é natureza e a perfeição que ela tem. Não existe efeito sem causa, portanto, se há uma causa resultando em obras perfeitas, é natural que esta causa seja perfeita e esta causa é Deus.
Nós vamos indo numa escala de perfeição e chegamos ao infinito. Então Deus é o infinito, a perfeição absoluta. E é tão discreto e tão amoroso, porque nos ofuscaria com a sua onipotência se não fosse a sua vivência dentro de nós que nos dá a vontade de sermos felizes, suave. Por mais que tenhamos tristezas, por mais que tenhamos angústias, o Consolador prometido que disse Jesus, quando estaríamos enfrentando um planeta de provas e expiações em fase de transição, vendo que ainda há ação, organização espiritual com, sim, espíritos, pessoas. Espíritos são pessoas. Quando fala assim, espíritos, não é fantasma, são pessoas como nós, em graus diferentes de hierarquia do plano divino, trabalhando pela organização pedagógica, sociológica, dos ambientes de evolução para nos levar a Deus. Para nos dar oportunidade de termos lições de aprendizado. Então, neste momento, a Terra está na fase prevista por Jesus, no Apocalipse de João também, que é a transformação para o novo mundo, onde muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Na porta estreita da transformação para um mundo misericordioso, onde continuaremos reencarnando e evoluindo séculos. Eu vi hoje que os japoneses calcularam o fim do planeta Terra materialmente, né? Já chegaram a esse cálculo. Mas o Ramatiz fala claramente, se acabar o planeta, tem outro planeta. Não quer dizer que nós não temos que cuidar. Você não pode comprar uma casa e dizer, eu vou destruir as paredes, porque se eu perturbar essa, eu compro outra, né? Mas você corre o risco de sofrer mais. Mas sim, o planeta material vai acabar. Porém, ainda levará bastante tempo até o Sol se apagar. O Raul Seixas tinha esses medos totais, né? O Sol se apagasse, né? E levasse nós ao fim absoluto. O Sol é matéria, é energia. Tudo é energia. O Dr. Paulo Fructuoso fala sobre os planos mais evoluídos, aonde as civilizações cada vez mais evoluídas, mais perto de Deus, têm um consumo de energia cada vez melhor, mais calculado e mais correto. Esse é o nosso exercício. Nós somos energia, já disse o Einstein na metade do século passado, um pouco antes ainda, mas temos uma consciência, e a nossa consciência é o nosso patrimônio, a consciência, a inteligência e o amor. Então, sem perder, né, o ponto que, na escala dos mundos, tudo isso está nas obras do Allan Kardec. Nós estamos na fase de provas e expiações, chegando ao final do século XX para o século XXI, aonde os lobos seriam separados das ovelhas, mas não seriam aniquilados, seriam classificados como espíritos que escolheram o materialismo, a guerra, a sombra, as virtudes contrárias ao amor, e convidados pela misericórdia de Deus, compulsoriamente, eu diria, não é? Coercitivamente, a habitarem outros desses infinitos mundos do nosso universo, para ali continuarem sua evolução, porque nenhuma ovelha se perderá. Deus não aniquila nenhum filho, porque Ele é Deus, Ele nos criou perfeitos. As falhas são do nosso processo evolutivo, cada um segundo as suas obras. Então, como eu dizia, nesse mar de oportunismo profético, aonde as pessoas querem se agrupar nas suas próprias igrejas e trazerem para si próprias as suas próprias profecias, muitas vezes, né, a maioria delas como falsos profetas, Jesus, advertindo isso, disse que cada um de nós é o próprio templo. Eu saberei, porque Deus está dentro de nós, o bom senso ao escolher aquilo que eu quero seguir. O meu irmão que está ao meu lado, ou que está acima, ou que está num outro ponto de vista, no grau de compreensão de sentimento, diz aqui também no Evangelho, o mais forte sustentaria o mais fraco. Que não é o que acontece no materialismo. No capitalismo, principalmente, mas também no socialismo, que não resolveu a questão material. A gente está vendo guerras em Israel, a gente está vendo guerras no Hamas,
A gente está vendo guerras na Palestina, a gente está vendo em 2025 genocídio de crianças. E achando que nós evoluímos o suficiente para um mundo de paz sem fé. Porque não queremos compreender com simplicidade. E aí entra a humildade para entendermos a amplitude desse universo que nos traz, num mundo de provas e expiações, a necessidade, não por acaso, mas por merecimento, de convivermos com essa diversidade de caráter dos nossos irmãos, porque Jesus exemplificou a mesma coisa quando foi crucificado e disse: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. É Deus que está no comando, não somos nós. Não é um salvador da pátria que vai governar o planeta, como se esperava, aliás, de Jesus, não é? E os apóstolos ficaram surpresos quando ele se entregou pacificamente. O próprio Pilatos ficou surpreso, disse: mas ué, tu não é rei? Cadê o teu exército? Né? Por que tu... Ele disse: olha, meu reino não é desse mundo. Ele não falou com a mesma empáfia que ele recebeu do Pilatos. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Eu vim para que a profecia se cumpra, mas com paz. Porque violência gera violência. E nós chegamos ainda numa visão de violência. Que Jesus apareceria agora, nesta época, para se vingar dos romanos daquela época, reencarnados ou não. Então esse mundo de provas e expiações, ele chegará ao mundo de felicidades. Mas para que isso aconteça, Jesus tinha pressa que o fogo se acendesse, porque cairiam as máscaras da hipocrisia. Nós não poderíamos mais esconder a verdade entre nós, e nós vemos que há muita distorção, muita narrativa, né? Quer dizer, eu não posso, isso já era discutido desde o tempo da Grécia, que já eram espíritos antigos, eu não posso ter uma discussão de relatividade ética. Ah, então é relativo eu fazer o mal para o meu semelhante? Ah, depende, talvez ele mereça. É relativo eu me vingar? Não, não é. Não existe relatividade para o amor. E Jesus falava isso com simplicidade. É sim, sim, não, não. A moral não se relativiza. Só que nós não aceitamos a moral perfeita de Jesus quando ainda carregamos conosco o sentimento de vítimas, ao não assumirmos totalmente a lei de causa e efeito em nós. É a lei do semelhante que se atrai. Então, temos todas as coisas que a Joana de Ângeles gostava muito de abordar nos livros do Divaldo Franco, psicografados por ele. O sentimento de orgulho ferido, nada que seja anormal ou exclusivo de uma outra pessoa. É um comportamento humano normal, coletivo da nossa época ainda, mas, porém, não quer dizer que nós não possamos andar na direção contrária, como disse Bezerra de Menezes. Visando o objetivo de uma transição planetária para nos regenerarmos e buscarmos a felicidade, entrarmos na porta estreita porque nós não queremos mais viver este mundo de retalhos, de fronteiras e de guerra. O que nós queremos como pessoas? Paz, felicidade, podemos atravessar as fronteiras. Que felicidade se tivéssemos, por exemplo, um ônibus espacial, um avião que fosse que nos desse gratuitamente a possibilidade de viajar, levar os filhos, conhecer a geografia da África, do Japão, e como é nos mundos felizes, em Marte, em Júpiter, em Saturno, onde existe habitação, onde existem pessoas, e eu não estou inventando nada, muitas moradas na casa de Deus, tem muitos livros espíritas que falam disso. Ah, mas então o espiritismo é privilegiado, é dono da verdade, ou é né, uma ilusão, uma hipnose científica e uma ficção, né, criada coletivamente para iludir as pessoas. Não. E se você acha isso, você tem todo o direito, mas eu aconselho que você observe a fé raciocinada e veja que é muito melhor termos a certeza de que nós não somos um planetinha perdido no universo infinito e que Deus é muito maior do que nós imaginamos quando nós achamos lá na metade da era medieval, lá por 1500, que o homem era o centro do universo. Quando nós, eu digo nós porque nós estávamos todos lá envolvidos pela subjugação do catolicismo, ao qual nós professávamos também quando era ao nosso favor, porque quando a narrativa é ao nosso favor, é boa. Quando ela afeta o inimigo, o problema é do inimigo, né? O pênalti, quando é para o nosso time, sempre é bom. Não interessa o VAR.
E fizemos o Galileu Galilei, né, se retratar, né, porque ele disse que a Terra girava em torno do Sol. Hoje nós já temos mais de milhões de planetas cadastrados, de vias lácteas, de ciência possível de devassar o microcosmo celular, o DNA, mas não se encontrou ali a vida. A inteligência artificial, que todo mundo tem medo, não se encontrou ali a consciência. Ninguém vai ser igual a cada um. Deus é tão infinito que não dá a impressão digital igual para cada um de nós. A íris, não é? Todos somos diferentes como espíritos. E aí nós pensamos, né? Acho que Deus então está um pouco sem noção de espaço, né? Porque criou tanta gente, para quê? Para ocupar espaço tão pequeno. Nós que nos aglomeramos, porque somos egoístas. Nós vemos aí mansões ocupando, né, tamanho de cidades, às vezes, né, pequenas, e as pessoas penduradas no morro, nas favelas, né? Ou seja, tem séries de televisão que mostram aí o interior das favelas, e eu assisti uma palestra segunda-feira de um diretor de águas, orgulhoso porque estão levando água potável para cima do morro. Para cobrar das pessoas água potável e enriquecer a empresa, porque reurbanizar a favela eles não pensam. Lá onde entra a milícia das polícias, onde entra o tráfico, onde entra, né, a corrupção, e aquele povo que está lá está pobre, porque se sair de lá vai para a ponte, mas o Estado não está preocupado em reurbanizar, o Estado está preocupado em botar uma água potável. E assim nós vivemos num mundo materialista, né? Não é responsabilidade nossa como religiosos, como filosofia, resolver o problema do planeta. Deus é que sabe da guerra do Hamas. Deus é que sabe da guerra da Ucrânia. A necessidade, vou concluir em 5 minutos. A necessidade que venha um escândalo, ou seja, a necessidade que eu resgate das minhas vidas passadas. A cumplicidade que eu tive, a minha omissão que eu exercitei. Não basta que eu não faça o mal, é preciso que eu faça o bem para poder me libertar das minhas mazelas. Vida após vida eu fui semeando a ignorância. Vida após vida eu posso não ter usado... Obrigado. Eu segurei a tosse até o último minuto. Eu posso não ter usado a minha espada para atacar uma tribo, que acontece até hoje, aliás, na África e em outros lugares. Mas eu posso ter usado o produto daquela tribo e fingido de que eu não sei a origem. Assim quando eu compro, né, um pneu de carro roubado, um toca-fita roubado, né, quando eu compro qualquer coisa do mercado negro, eu posso dizer, não, mas não é problema meu, eu não fiz, eu não matei. Mas se eu comprei de quem matou, eu sou cúmplice daquele atraso espiritual. Então nós estamos resgatando isso, e aí é preciso humildade. Porque se eu achar que eu sou perfeito, que Deus errou o endereço, minha evolução vai demorar um pouquinho mais. Porque eu vou me iludir com o orgulho ferido, achando realmente que as coisas acontecem contra mim, e não para me ensinar o caminho contrário, né, da transformação. Isso tudo, né, para concluir, faz parte deste processo de purificação para um mundo melhor que eu preciso escolher. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, busca a verdade te libertará. Não está só no espiritismo, mas nós estamos falando do ponto de vista espírita. E a espiritualidade nos ensina que mesmo que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não amar, e amar exige perdão, exige vontade, exige recomeço, mas de um ponto de vista maior. Não ali para... Hoje eu vi que uma moça de 32 anos desencarnou e eu digo, nem pensa. Digo, já pensou? Quando eu digo já pensou, eu digo, não pensa. Porque ninguém quer passar por isso, não é? Mas a vida continua, tenhamos fé. Não dá para falar sobre todos os contextos espíritas em pouco tempo, mas sim para dar a certeza que essa fé existe. Eu gostaria muito que fosse mais simples para cada um. Mas quem sabe por onde são os caminhos é Deus, né? Tive lendo uma reflexão do livro do Augusto Cury, que analisa, Augusto Cury é um psiquiatra mais vendido à inteligência de Jesus,
E aí me veio uma certeza de que se Pedro tivesse admitido que ele era companheiro de Jesus, eles teriam matado ele antes dele trabalhar pelo... Né? Porque depois lá, quando ele envelheceu, ele se entregou para a crucificação. Né? Jesus chamou ele novamente, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, às vezes, nós negamos Jesus, ao Deus, mas não quer dizer que ele nos abandone. Vamos continuar a amar, pensar, agora vamos estudar também. Né? Caso contrário, a gente fica à mercê, né? De que tudo que eu falei aqui pode ser mentira e eu posso estar enganando vocês a um troco qualquer. Ou a um voto. Né? Então é cada um segundo as suas obras. O Espiritismo é a fé raciocinada. Muito obrigado. Seja feita a vontade de Deus. Nós vamos fazer um passe coletivo nesse momento, tá? Por causa das questões sanitárias. Então a gente pede que fechemos os olhos novamente. E daí eu vou deixar aqui os cuidados do Zé para ele fazer. Um pouquinho antes eu vou entregar uma mensagem para vocês fazerem a leitura, tá?